Aula mais simples que essa talvez você não encontre por aí. Hoje você irá praticar a sua leitura, vocabulário, pronúncia e irá aprender um pouco mais das regras gramaticais da língua inglesa. Iremos começar com a leitura desse texto simples para iniciantes. Então, o primeiro passo é você escutar, depois eu peço para que você pause e retorne à leitura no ponto que iniciei, para que você pratique a sua pronúncia. Você vai fazer leitura junto comigo. No momento inicial, somente escute para você ficar mais familiarizado com a pronúncia dessas palavras. Então vamos lá. Clara loves to dance. She practices every day. She dances ballet, jazz, and hip hop. She wears a leotard and ties for ballet. She wears sneakers for hip hop. She wears a colorful outfit for jazz. Clara's favorite dance is ballet. She loves the music and the graceful movements. Clara's dance teacher is very proud of her. She says Clara is a natural dancer. Clara dreams of becoming a professional dancer one day. She knows she has to practice hard to make her dream come true. Clara's dedication and passion for dance inspire everyone around her. Agora eu te aconselho pausar o vídeo, olhar aqui na descrição o ponto inicial da leitura e fazer uma leitura em voz alta. E tente utilizar o seu celular para gravar a sua leitura em voz alta, que você vai notando quais palavras você tem mais dificuldade de pronunciar e você pode até digitá-las aqui nos comentários, que eu posso às vezes te passar alguma dica de pronúncia, ok? Então vamos continuar aqui e algo que eu gostaria já de falar para vocês é que há muitas palavras cognatas na língua inglesa, que são palavras parecidas com a língua portuguesa e de fato têm o mesmo significado. Então, esse texto é um texto iniciante, então tem muitas palavras cognatas aqui e, lógico, repetição, né, por se tratar de um texto simples. Então, nós temos aqui dance, practices, ballet, jazz, music, inspire, dedication, que são palavras que você já sabe o significado dela, ok? Então, note que um texto intermediário, às vezes até avançado, vai ter muitas palavras cognatas, ou uma ou outra ali também, ok? Como esse texto está falando sobre a Clara, o que ela gosta de fazer, note que todos os verbos aqui estão no presente. Então, esse S aqui no final desse verbo amar, aqui no verbo praticar e aqui no verbo dançar e usar, esse S é a flexão do verbo no presente da língua inglesa. Toda vez que tiver o sujeito uma pessoa, Clara, Manuel, uma pessoa só, o verbo tem que flexionar com S. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais da conjugação da língua inglesa, mas note então que toda vez que tiver esse S, não é plural, meus alunos ficam confundindo com plural. Não, aqui é flexão do verbo, está conjugando no presente. Então, Clara ama dançar, ela pratica todo dia, every day. Ela dança balé, jazz e hip hop. O E, então, é and no inglês. Ela usa colã, a leotard, colã. And, né, o E aí novamente, meia calça para o balé. Depois continua, she wears sneakers for hip hop. Então ela usa o tênis para o hip hop e ela veste um traje colorido para o jazz. Então note aqui que no inglês nós falamos a colorful outfit. O traje em inglês vai no final e o adjetivo na frente. Então, substantivo no final, na frente do substantivo vem os adjetivos. Já no português, não. Que tipo de traje é esse, né? Então, nós temos aqui traje, o substantivo, e a característica depois, que é o adjetivo. Então, que traje que é esse? É um traje colorido, tá? Então, a ordem da língua inglesa, ela acaba invertendo, tá bom? E note que vai ter uma estrutura, uma ordem dos adjetivos na língua inglesa. Logo, logo, talvez vocês podem até pesquisar por fora também, ok? Logo, logo terem uma atividade sobre isso. Então, você pode ter percebido que o verbo wear é tanto usar, vestir, ele vai ter outras traduções dependendo do contexto. Assim como qualquer palavra na língua inglesa pode ser que tenha uma outra tradução dependendo do contexto. Vamos formular uma frase com wear, uma frase diferente? She wears very little makeup. Ela usa pouquíssima, né? Pouquíssima maquiagem. Então a gente tem aqui o very, que é muito, junto com little, que é pouco, juntando ali pouquíssima maquiagem.
Clara's favorite dance is ballet. Ballet. A dança favorita da Clara é balé. Então, nós temos aqui palavras cognatas, como eu falei para vocês. Ela ama a música e os movimentos graciosos. Mais uma vez, aqui eu não tinha falado colorful outfit, fica traje colorido. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos movements, que é o substantivo, e graceful vem na frente. Então, movements aqui, nós temos o substantivo. Deixa eu até destacar aqui de verde. E no português, o substantivo vem na frente, ok? Como eu comentei para vocês, eu ia trazer algumas questões gramaticais. Então, esse apóstrofo com S nada mais é do caso genitivo. O que seria isso? Você utilizar o nome da pessoa, coloca o apóstrofo e o S e o que pertence àquela pessoa, tá? Então, a tradução fica sempre assim. O que vem depois do apóstrofo com S e o nome da pessoa. Então, a dança favorita de quem? Da Clara. Então, da Clara, a gente coloca no inglês Clara's favorite dance. Ainda não entendeu? Então vamos supor, eu quero falar, a força da Gabriela. Como que eu vou falar a força da Gabriela em inglês? Eu coloco Gabriela, o nome da pessoa, e o que pertence a ela? Coloco o apóstrofo, que é como se fosse essa vírgula lá em cima, vou falar assim, o apóstrofo com o S e depois o substantivo, que no caso que é strength. Então a força da Gabriela em inglês fica Gabriela's strength. Vocês podem ter notado também, às vezes na sua própria cidade aí, algumas lojas com Lily's, por exemplo. Lily's Shop, né? A loja da Lily. Então, a pessoa coloca o nome dela, apóstrofo e o S, e o que pertence a essa pessoa. Como, por exemplo, aqui, Palmeiras Store. A loja do Palmeiras, vocês podem ter notado que eu tirei o S, né? Aqui poderia ter um S. É o seguinte, se a palavra termina com S, se você colocar somente o apóstrofo, está correto também conforme a gramática, ok? Então, esse é o caso genitivo. Caso queira pesquisar um pouco mais, pode jogar no Google, né? Que vai ter muitos exercícios sobre o caso genitivo. Continuando a leitura, então, Clara's dance teacher, novamente o caso genitivo. Então, a professora de dança, né, a professora de dança da Clara, está muito orgulhosa. Então, proud é orgulhosa, orgulhoso. Tente elaborar aqui uma sentença com proud nos comentários. Você pode falar, I am proud of my son. I am proud, exemplo, I am proud of my son. Eu tenho orgulho do meu filho. I am proud of myself. Eu tenho orgulho de mim mesma. Porque você está ou de mim mesma, né? Porque você está estudando inglês, ok? Então, tem que praticar. She says, então ela diz o quê? Que a Clara é uma dançarina natural. Mais uma vez nós temos aqui dançarina, o substantivo, e depois, né, o adjetivo na frente do substantivo. No inglês, não. Dançarina vem depois e o substantivo na frente, ok? Você pode ter notado aqui, então, que a pronúncia é says, mas talvez alguns de vocês já tenham escutado say. Então, toda vez que tiver o S, a pronúncia não vai ser mais say, ok? Então, I say, eu digo. Agora, se eu quero falar que ela diz, she says, a pronúncia muda. Continuando, então, a Clara sonha em se tornar uma dançarina profissional um dia. Então, ela sonha, dreams of becoming, né? Então, ela sonha aqui em se tornar vai ser of becoming. Novamente, a professional dancer. Olha só, nós temos aqui o substantivo e o adjetivo na frente. Substantivo e o adjetivo depois. One day, um dia. Ela sabe, she knows. Olha só, a gente tem aqui, she knows. Ela sabe que ela precisa, she has to, ok? Praticar, practice, hard to make her dream come true. Muito, né? Esse hard nesse sentido de muito, de se esforçar para tornar seu sonho realidade, ok? Esse to make aqui vai ser nesse sentido de tornar o sonho dela realidade. Então, hard pode ser duro, muito, né? Depende do contexto para a gente fazer a tradução. E continuando para finalizar aqui o texto, Clara's dedication, então novamente aqui o caso genitivo, né? A dedicação da Clara e a paixão dela, né? Pela dança, inspiram todos ao seu redor, ao redor
dela, né? Eu posso traduzir como ao seu redor. Então, note que nós temos aqui o sujeito, depois já vem o verbo. Sujeito, depois já vem o verbo. Então, a língua inglesa segue essa estrutura para sentenças afirmativas. Sujeito, verbo. Se você sabe que a língua inglesa segue essa estrutura, você precisa aprender, então, como conjugar verbos na língua inglesa. Somente isso. E é muito fácil conjugar verbos. Todo esse texto está no presente. Olha só como é a conjugação de verbos na língua inglesa. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Então, nós temos o verbo to be, né? Ele é o único verbo que não segue essa regrinha de colocar o S. Você tem que lembrar que eu sou é I am, você é ou você está, you are. Então, essa flexão que ele tem é are, is. E os demais verbos não, você vai somente colocar o S, ok? Quando? Quando a gente estiver falando da terceira pessoa. Quem seria a terceira pessoa? He, que é ele, she, que é ela, e o it para animal, ok? Então, se eu estou falando assim, ó, ela late, minha cachorra late, eu vou falar it barks, eu tenho que colocar o S, tá? Agora, se eu quero falar eu jogo, I play, você joga, you play, não usa esse S no final. Então, se você já sabe o verbo na língua inglesa, você já sabe conjugá-lo, só depois colocar a regrinha do S, ok? E essa regrinha do X, ela não é tão simples assim de colocar somente um S, mas deixa para uma próxima. Hoje foi somente isso, praticar a leitura, a pronúncia, a compreensão do texto e algumas regras gramaticais. Espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, deixe nos comentários aqui, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse e até a próxima. Vejo você por aí.